Bom, gente, o objetivo da nossa aula hoje vai ser mostrar para vocês as principais vidrarias de laboratório, o que são, para que servem e o que comem. Não, só o que são e para que servem. Então, vamos para frente, vamos direto ao ponto, sem enrolar nada. Se você não está inscrito, se inscreve, bota o seu like, seu joinha, seu curtir, isso ajuda pra caramba. Mas vamos para frente e vamos trabalhar. Vamos nessa. Bom, quais são as duas primeiras vidrarias que eu acho que a gente vê em laboratório? Uma delas é essa daqui, ó. Isso aqui, vocês sabem, pequenininho, tubo de ensaio. Para que serve um tubo de ensaio? Só pensar no nome, ensaio. Quer dizer, realizar pequenos experimentos, pequenos testes. Então, essa é a função do tubo de ensaio. Pequenos ensaios, pequenos testes, pequenas reações para testar, ver se vai dar certo, se não dá, o que é que vai acontecer e por aí vai. Depois, eu acho que muitos de vocês conhecem isso aqui. É o copo do laboratório, né? O becker. Para que serve o becker? Para dissolver substâncias, para preparar algumas soluções, para fazer misturas. Então o becker é muito usado. Então, dissolver uma substância na outra, realização de misturas e por aí vai. Então esses dois são os dois primeiros que são muito úteis no laboratório e talvez os primeiros que a gente conhece, né? Vamos continuar. Depois eu queria que vocês lembrassem bem desse aparelho aqui, ó, que eu vou chamar para vocês de pipeta. Para que serve uma pipeta? Para transferir líquidos de um local para outro, medindo os seus volumes. Essa pipeta que tem aqui na minha mão, ela tem vários volumes. Então isso aqui se chama pipeta graduada. Então o que é uma pipeta graduada? Ela serve para transferência de líquidos, medindo os seus volumes. Ela tem muita precisão e essa aqui mede vários volumes, então ela é graduada. Quem é o outro tipo de pipeta? A gente vai ter essa pipeta aqui, ó. Aí, pô, mas qual é a diferença? Essa pipeta, ela tem uma barriga aqui no meio, ela fica gorda aqui. Essa pipeta, vocês podem ver, ó, ela se chama pipeta volumétrica. Essa, a graduada, mede vários volumes. Essa, a volumétrica, só mede um. Essa tem uma vantagem, mede vários. Essa daqui também tem que ter uma vantagem. A pipeta volumétrica, ela só mede um volume, mas esse único volume que essa gordinha aqui mede é com altíssima precisão. Então, essas duas vidrarias são feitas para transferir volumes de líquidos e medir esses volumes. São bem precisas essas vidrarias, na boa? Vamos continuar. Próxima vidraria que eu queria que vocês conhecessem seria essa daqui, ó. Ela tem uma base, é a velha e boa proveta. Essa proveta, ela é feita para medir volumes de líquidos também. Ela não é tão precisa quanto a pipeta, mas também serve para medir volumes de líquido com menos precisão. Na boa? Continuando. Outra vidraria muito conhecida, essa daqui. Essa seria bom, porque eles cobram bastante isso aqui em vários vestibulares. Isso é o balão volumétrico. E para que serve o balão volumétrico? Para medir? Não. Esse bicho aqui até que você usa um pouco para medir, mas na verdade é para preparar um determinado volume de solução. Então é para preparar uma solução de um volume determinado, então ele serve para medir, mas não é essa a principal função. Eu preparo, por exemplo, esse é um balão de 500 ml. Se eu quiser fazer 500 ml de uma solução, eu tenho que vir até aqui a marca, e aí eu terei 500 ml. Ou então fazer diluição de soluções. Então preparação e diluição de um determinado volume de uma solução. Balão volumétrico, sem esquecer, colocando aqui, ó, na cabeça e deixando no coração. Seguindo a situação, esse aparelhozinho aqui, ó, piceta. Para que serve a piceta? Você coloca a água aqui dentro. Um dos principais usos da piceta, você aperta, a água ela sai. Então é lavar algumas vidrarias, colocar água para lavar. Principalmente essa é a função da piceta, tá? Piceta. Gente, continuando. Vidraria muito importante, um conjunto que a gente usa sempre junto. Olha isso aqui, ó. Bureta, que é essa vidraria que serve para transferir um volume, medir um volume, que tem uma torneira bem aqui. E o Erlenmeyer, tá? O Erlenmeyer, ele serve para você colocar uma solução, agitar essa solução sem correr o risco da solução cair, da solução sair, né, dela ser expulsa.
eles são muito usados em conjunto num processo chamado de titulação, onde eu uso a bureta e o Erlenmeyer em conjunto. Na boa? Mais vidraria pra gente. Vamos lá, continue, não perca sua paciência não. Esse daqui que já não é tão conhecido. Isso daqui, ó, dá pra ver? Isso tem um formatozinho côncavo, se chama vidro de relógio. Para que serve o vidro de relógio? Para você colocar algumas substâncias aqui e aquecer, numa estufa, por exemplo, para você pesar pequenas quantidades de substância. Então, é uma vidraria que a gente usa bem e, além disso, ele também pode ser usado para tampar outra vidraria. Eu quero tampar um becker, eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Então, eu posso usar para tampar, certo? Para fazer algum tipo de teste que saia um gás, então pode ser usada para tampar a vidraria. Então esse é o vidro de relógio. Isso daqui é um óculos, né? Um equipamento de proteção para, obviamente, se você estiver trabalhando com substâncias voláteis, não ter risco de você ter os seus olhos irritados, fica assim ridículo, mas enfim, é o jeito. Então, essas vidrarias que a gente acabou de falar são as principais vidrarias que nós temos. Então, pipeta, proveta, bureta, Erlenmeyer, becker, tubo de ensaio, vidro de relógio, balão volumétrico. Agora eu vou destacar 3 aparelhos em conjunto que também são muito usados. Esses a gente vai ver através de figuras e vai para a nossa lousa digital para que a gente possa avaliar. Na boa? Então vamos nessa. Bom, gente, olhem para essa vidraria que nós temos aqui. Isso a gente chama de funil de separação. Tá certo? Funil de separação. Isso também pode ser chamado de funil de decantação. Decantação. Ou então nomes mais esquisitos, que seria funil de bromo. Mas todos eles se aplicam. Funil de separação, de decantação ou funil de bromo. Até numa aula aqui que tem no canal de separação de misturas, que é muito bacana, se você não viu, vale a pena, eu vou colocar aqui o card, eu explico direitinho essa separação aí entre as misturas heterogêneas, líquido mais líquido, e eu uso esse funil de separação. Por exemplo, aqui no caso, você pode pôr água e óleo, e vocês vão perceber que a água vai ficar aqui embaixo, porque ela é mais densa, e o óleo vai ficar em cima, porque ele é menos denso. Então eu tenho um funil de separação. Na boa? Agora, um equipamento que é bem interessante. Vocês têm aqui, ó, parece o Erlenmeyer, mas tem uma saída lateral. Se tiver uma saída lateral, esse cidadão se chama Kitasato. Então é o Kitasato. Esse funil que está aqui em cima é um funil um pouquinho diferente. Ele se chama funil de Buchner. Tá certo? Funil de Buchner. Então o funil de Buchner, ele é um funil de porcelana que é usado acoplado ao Kitasato para a gente fazer o que a gente chama de filtração a vácuo. Filtração a vácuo. Só para vocês terem uma ideia de como funciona e como é bacana. Aqui, nessa lateral, nessa saída do Kitasato, eu vou colocar uma bomba de vácuo ou uma trompa d'água. O que é que vai fazer? Vácuo, vai puxar o ar. Gente, se eu puxo o ar daqui de dentro, ó, aqui dentro eu vou gerar uma região de baixíssima pressão. Se eu tenho uma pressão muito baixa dentro, a pressão aqui fora, a pressão que eu vou ter bem aqui, ó, eu vou ter uma alta pressão aqui fora em relação a esta pressão. Com a pressão fora está alta e a dentro está baixa, eu vou empurrar o líquido à força. Às vezes tem líquidos que demoram muito a ser filtrados e para acelerar eu faço essa filtração a vácuo. Na boa, então, Kitasato e funil de Buchner, né? Para frente. E esse super conhecido, mas sempre tem que ser citado. Aí vocês têm o destilador para fazer a destilação, processo que se baseia na diferença de ponto de ebulição. Então tem um bico de Bunsen, onde passo o gás e eu acendo com a faísca, eu tenho fogo. Eu tenho uma tela de amianto para distribuir o calor, para o calor não ficar concentrado só numa região. Eu tenho um balão de destilação, onde eu coloco, por exemplo, a mistura de água e sal. Eu tenho um termômetro para medir a temperatura dos vapores. Eu aqueço a água, por exemplo, se eu tiver água e sal, ela escapa,
ela entra dentro dessa parte, gente, que é chamada de condensador, que vai provocar condensação, e ela cai aqui no final, de novo, na forma líquida. E vocês estão vendo que eu tenho um frasco coletor, muitas vezes um Becker ou então um Erlenmeyer, como é nesse caso. Então, é uma outra vidraria, na verdade é um conjunto de vidrarias acopladas que a gente chama de destilador e que é de extrema importância, tá? Então, sério, disso tudo que a gente falou, tem duas associações que são muito importantes. Uma eu mostrei a vidraria, que é a bureta e o Erlenmeyer, titulação. E a outra é essa que eu acabei de ver, que seria a destilação, onde você usa o destilador, beleza? Então tá aí. Tudo que é importante de vidraria, vocês viram. Na boa, abraço grande, continue com a gente, valeu demais, vamos nessa!